Olá, abençoados, graça e paz, todos firmes aí, tudo tranquilo, tudo na perseverança aí, vivendo, reinando com Cristo em vida. Amém. Estamos aí, estamos juntos. E reinando em vida com Cristo, já estamos no reino dele, não é mesmo? Isso que nós aqui do Evangelho da Graça pregamos e ensinamos. Nós não estamos esperando vir o reino de Cristo, pois o reino de Cristo já veio. No período do ano 70 DC, nós já reinamos em vida com ele, em perfeita vitória. Os que não reinam em perfeita vitória é porque estão praticando obras da carne e estão colhendo, não é mesmo? Então é isso aí. Quero trazer um entendimento para você nessa tarde, nesse momento, nesse lugar maravilhoso aqui. Estou aqui na roça, no ar livre, aqui na sombra, né, para trazer para você essa mensagem aqui, para um entendimento para a tua vida. Quero falar com você da Santa Ceia, que é ensinada dentro do sistema religioso evangélico. A religião evangélica, também a católica também, né? A católica eu acho que é uma outra fórmula, né, de celebrar essa chamada ceia, né? Então, mas a religião evangélica eles chamam de Santa Ceia. E é pregado e é ensinado lá que a pessoa ela precisa aceitar Jesus, ela precisa batizar nas águas, ela tem que andar uma vida sem pecado, né? Porque eles ainda apresentam as pessoas pecadoras. Sendo que Jesus, ele, com a morte dele lá na cruz do Calvário, ele aniquilou o pecado. Não tem mais pecado, que o pecado era a transgressão da lei de Moisés, né? Então, eles estão apresentando as pessoas ainda pecadoras e que as pessoas elas precisam se arrepender de seus pecados, aceitar Jesus, batizar nas águas e assim tá apto a ceiar, a tomar a Santa Ceia, que eles dizem que é a ceia do Senhor, que é a Santa Ceia do Senhor. Meu irmão, não existe na Bíblia Santa Ceia do Senhor. Existe aí na Bíblia ceia, né? E ceia é um jantar. Não tem nada a ver com isso aí que é distribuído, é dado para as pessoas dentro das igrejas evangélicas, que é um pedaço de pão ali e um copinho de suco de uva, que eles falam que o pão é o corpo de Cristo e o copinho de suco de uva é o sangue dele que foi derramado lá na cruz por cada pessoa, né? Por cada um de nós. Eu quero trazer para você um entendimento que se encontra aqui em Lucas, no capítulo 22, no versículo 15, que diz assim, olha, preste bem atenção comigo aqui. E disse-lhes, tenho desejado, disse-lhes quem? Quem? Aqui, deixa eu apresentar para você os personagens do texto que eu vou ler aqui para você. Jesus e os discípulos, tá certo? Aqui era Jesus e os discípulos, os 12. Então, Jesus se reuniu com eles para que ali eles pudessem comer a Páscoa. Tá? Por que a Páscoa? Porque Jesus ele era judeu e como judeu ainda antes da cruz, ele não veio para revogar as leis, mas ele veio para cumprir a lei, porque ele também era judeu. Então, a Páscoa fazia parte do ritual judaico. E Jesus, como judeu, ele tinha também que comer a Páscoa. Então vejamos bem, Lucas capítulo 22, versículo 15. E disse-lhes Jesus, dizendo aos discípulos, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão, né? Que está escrito paixão, mas antes da morte dele. Então Jesus ele desejou comer com os discípulos. A Páscoa judaica não é ceia, não é Santa Ceia, é Páscoa judaica. Isto que é apresentado dentro das igrejas evangélicas, irmão, esse ritual lá, não é Santa Ceia, é Páscoa judaica. E eles falam que foi Jesus que ordenou que as pessoas têm que ceiar. Agora vejamos o versículo 16. Pois vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha só, versículo 17. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graça, e tendo dado... Perdão, passou um mosquitinho aqui. Versículo 17. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graça, e diz, tomai-o e o reparti-o entre vós. Agora veja só o versículo 18. Porque vos digo que desde agora não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. O sistema está esperando aí. Eles estão aí tomando a ceia, o vinho, dizendo que eles vão fazer isso até que venha o reino de Deus.
Irmão, o reino de Deus já veio. O reino de Deus, ele já está em nós. Você está entendendo? Nós já vivemos o reino dele. O reino dele já veio. Ele prometeu, ele falou para Jesus, o próprio Jesus falou para os fariseus que, quando eles perguntaram para ele assim, e nos fala do reino de Deus. Jesus falou, olha, o reino de Deus não é uma coisa que eu possa tocar, pegar, dizer, olha ele ali, olha ele ali. O reino de Deus é dentro de vocês. Mas vai vir dias que esse reino será tirado de vocês e entregue a um povo. Olha, Jesus disse isso aos fariseus. E isto aconteceu, irmão. O reino foi tirado dos fariseus e entregue a um povo, que era o povo gentil, que é eu e é você. Nós já estamos no reino de Deus. Então o reino de Deus já veio. A ceia aqui, que Jesus estava ali com os discípulos repartindo, que era a Páscoa, já foi encerrada. Está entendendo? Versículo 19. Olha. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu-lhe e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto em meu sangue que é derramado por vós. Agora preste bastante atenção. Quero lhe apresentar aqui uma conjugação verbal com o meu fraco português, mas eu quero apresentar a você, professor, teólogos, vocês mestres acadêmicos da teologia. Aqui é uma conversa entre Jesus e os discípulos. E Jesus está dizendo muito bem aqui, olha, isto é o meu corpo que é dado por vós. Vós quem? Ele estava numa mesa, eu estou aqui numa mesa, e em volta dessa mesa estava mais 12 que estava sentado com Jesus. Então, este corpo aqui, esse pão aqui que foi partido, em representação do corpo dele, foi para os discípulos. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com isso que você apresenta dentro da tua igreja aí, que você vai lá e participa dessa ceia lá. Então não tem nada a ver, que foi Jesus estava ali no cumprimento de um ritual judaico, e ali no cumprimento do ritual judaico ele pega ali um pedaço de pão ali, rasga ele, e fala para os discípulos que era o corpo dele que seria dado por eles. Aí ele ainda diz assim, olha, no versículo 20, né? Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós, os discípulos que estavam lá na mesa com ele. Agora você preste atenção o que eu vou ler para você aqui no versículo 19, que ele diz bem assim, ó, fazei isto em memória de mim. Por quê? Jesus pediu para os discípulos fazer isto em memória dele, porque ele seria morto. E enquanto ele estivesse morto ali, a Páscoa ainda estava acontecendo, e os discípulos, como judeu, os discípulos teriam que dar continuidade na Páscoa, na representação da Páscoa. E se os discípulos reunissem para fazer a Páscoa, os discípulos teriam que fazer em memória dele, porque ele estava morto. Você entendeu? Porque ele estava morto. E enquanto ele estivesse morto, era para ser feito em memória dele. O que é que vocês estão fazendo daí nas igrejas hoje? Nas igrejas vocês estão fazendo em memória dele, dizendo que ele está morto. Irmão evangélico, preste atenção. Vocês estão dizendo que Jesus está morto. Porque vocês estão fazendo em memória dele. A gente só faz uma coisa em memória de alguém, mas é deste alguém que está morto. Morreu um parente meu. Está lá enterrado. Se eu quiser fazer aqui uma homenagem, eu vou fazer esta homenagem em memória dessa pessoa, porque essa pessoa ela já não está mais entre mim, ela não está mais entre nós, já não está mais entre os familiares, está morto. Então vamos fazer em memória dessa pessoa que um dia esteve conosco. Então foi isso que estava acontecendo ali, os discípulos estavam fazendo, Jesus deu a ordem para eles, para os discípulos fazerem em memória dele, porque ele estaria morto. Porém ele voltaria. E esse voltar que ele prometeu, não era a vinda dele, mas era ele ressurgir dos mortos. Ele seria ressuscitado. E depois disso, pronto, vai fazer mais em memória de quem está vivo. Vocês estão fazendo em memória, aí celebrando a ceia. Aí vocês falam assim, não, mas lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, Paulo ordena a ceia. Não, Paulo não está ordenando ceia.
Paulo não está ordenando. Paulo está trazendo ali uma lição de moral para os crentes de Corinto, que eles estavam fazendo a ceia errada. Que ceia era esta? Era um jantar. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com Santa Ceia. Tem nada a ver com isso que é pregado dentro da igreja. Então vamos lá em 1 Coríntios, para nós entender. Capítulo 11. Eu quero ler com você aqui o versículo 23 e depois eu quero ir para o contexto desse versículo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Agora presta atenção. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo quer te fazer uma pergunta, porque isso aqui é uma tradução tendenciosa, do religioso que traduziu a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele nunca esteve lá na mesa da ceia com Jesus e nem com os discípulos, então ele não recebeu do Senhor isso aqui. Ele não recebeu, isso aqui é uma tradução tendenciosa. Porque vai assim, ó, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor. Como é que ele recebeu se ele não estava lá na mesa da ceia com os discípulos? Ele ainda era um judeu ali e perseguidor ainda da ideologia de Jesus. Tudo aquilo que o Jesus de Nazaré pregava ali e ensinava era contra os fariseus, era contra os judeus, e Paulo era um deles. Ele era judeu dos judeus, você entendeu? Então, Paulo não estava na mesa. Então, como é que ele recebeu do Senhor se ele não estava lá? Ponto? Certo? Então, vamos lá. Versículo 23, né? Como eu disse. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, versículo 24, e havendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Olha, a mesma mensagem de Lucas 22 que eu li para você. Foi um contexto aqui para os discípulos, isso aqui não tem nada a ver com a igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, mas isso aqui não tem nada a ver com isso que é pregado dentro da igreja aí. Versículo 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazeis isto em todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, em memória de quem? Em memória dele. Por quê? Isso aqui foi um contexto lá para os discípulos, que ele estaria vivo. Mas quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele já estava vivo. Lá nos discípulos, quando ele deu essa ordenança, ele ia estar morto. Mas aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele estava vivo. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma representação para os irmãos de Coríntios, explicando a respeito da ceia, porque eles estavam fazendo errado. Os irmãos de Corinto, eles estavam partindo o pão e bebendo o cálice, e dizendo que era o corpo de Cristo. Então Paulo chega lá e fala, não, vocês estão fazendo errado, porque isto aí não é para nós, isto aí foi lá para os discípulos. A ceia não tem nada a ver com isso aí que vocês estão fazendo. Foi isso que o apóstolo Paulo chamou a atenção dos irmãos lá em Coríntios. Olha só, no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Olha, irmão, vocês estão anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Tá vendo? Viu aí o que está acontecendo dentro da igreja? E vocês estão anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Ora, ele já veio, ele já ressuscitou, ele está vivo entre nós, nós já reinamos com ele, nós já estamos com ele e ele já está conosco, meu amado. Já está tudo consumado, já foi tudo feito, está tudo pronto. Então pegar esse contexto aqui, esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 26 e levar para dentro de um sistema chamado de igreja e pregar, induzir as pessoas a comer um pedaço de pão feito por mão de homem, tomar um suco elaborado por homens e dizer que é o corpo de Cristo e fazer em memória dele até que ele venha, vocês estão dizendo que ele está morto, que ele ainda não veio e que ele não ressuscitou. Sendo que ele já ressuscitou, já veio e já vive entre nós. Está fazendo errado. Eu vou ao contexto contigo, bora voltar lá no versículo 17 desse capítulo 22 de 1 Coríntios para eu explicar para você o que estava acontecendo aqui. Porque tem que ter texto e contexto.
vocês cobram muito de mim, dizem que eu pego textos isolados e pronto, e falo o que penso. Não, eu não falo o que penso, eu falo o que a Bíblia fala. Pronto, é isso que a Bíblia fala. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, é o contexto do versículo 23, tá? Vamos lá. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas aqui, não tem nem capítulos e nem versículos. Ele escreve uma carta, ele escreveu uma carta e enviou. Ele respeitou ali vírgulas, regras e as regras ali, mas capítulo e versículo foi o tradutor da Bíblia que organizou a Bíblia em capítulos e versículos para ficar melhor a leitura. Né? Porém, o apóstolo Paulo não, ele não usou nem capítulo nem versículo, foi escrito direto. Então vamos no contexto do versículo 23, que é o versículo 17, para você entender. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. O apóstolo Paulo já começou chamando a atenção, entendeu? O que eu vou dizer para vocês, eu não vos louvo, eu não apoio, eu não concordo com o que vocês estão fazendo. Porquanto vós ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Olha, quando vos ajuntais na igreja, esse na igreja aqui, irmão, não é a igreja que você vai aí, tá bom? Não é esse templo que você vai. Esse ajuntar na igreja é um grupo de pessoas que é a igreja de Cristo. Certo? Não é a igreja que você frequenta que está escrito aqui. Quando fala assim, quando vos ajuntais na igreja, não é ajuntar dentro de um templo igual vocês fazem e chama lá de igreja. Tá certo? Versículo 19. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. Então, estava havendo uma confusão entre os irmãos de Coríntios. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ora, aí vocês vão em mim, d'água, tá vendo, irmão? Então, quando juntar no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ué, então é para quê? Irmão, ceia aqui, no contexto judaico, quem escreveu a cartas aos Coríntios aqui, mesmo que seja para gentil, foi um judeu, o apóstolo Paulo ele era judeu. Então, no contexto judaico, ceia é um jantar. Aqui o apóstolo Paulo está falando de um jantar, não é de partir pão e nem suco. É um jantar. A ceia do Senhor aqui que o apóstolo Paulo está afirmando era o jantar que os judeus se reuniam, os irmãos ali se reuniam para fazer um jantar e todos juntos comer esse jantar, essa ceia. Tem nada a ver com pão e nem com suco. Versículo 21. Porquanto, quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. E assim um fica com fome e outro se embriaga. Então o que estava acontecendo? Estavam ali a ceia e de repente alguém chegava e comia antes de outro. Então uns comiam demais e outros comiam de menos. Então a ceia ela não estava sendo repartida ali por igual. Não estava bagunçado, estava ali acontecendo uma desorganização na ceia, no jantar. Você não se reúne com a tua família, os teus parentes para fazer uma ceia, um jantar, é da mesma forma. Então a mesa está formada ali e é para que todo mundo comam aquela ceia junto e de repente chega alguém ali, uns 2 ou 3 ou 4 e começam a comer e de repente uns comem mais do que o outro e daí a pouco já tem alguém embriagado. Era o que estava acontecendo lá em Coríntios. Então o apóstolo Paulo chegou lá para chamar a atenção, né, desse jantar. Ele não chegou, né? Estou falando errado. Ele mandou esta carta porque ele ficou sabendo do que estava acontecendo lá. E ele vai e envia esta carta a eles. Versículo 22. Olha, estamos chegando no 23, né? Versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não louvo. O apóstolo Paulo não estava concordando, não, ele não louvava a atitude dos irmãos naquele jantar, porque eles estavam ali se enchendo, pampoando ali, comendo e bebendo à vontade e esquecendo dos necessitados, esquecendo dos que nada tinham. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? A igreja de Deus é gente, são pessoas.
Eram pessoas que estavam ali necessitadas, que também precisavam. Eles estavam ali se embriagando, reunidos ali, comendo, enchendo a pança e esquecendo, irmãos, das obrigações que era de cuidar dos órfãos e das viúvas, dos necessitados. Era isso que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção. E ele ainda fala bem assim, ó: envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não, não vou. Não concordo, não estou feliz com o que vocês estão fazendo. Isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção, porque vocês estão aí reunidos e estão envergonhando os que nada têm. Vocês estão aí se dizendo que são ricos, que têm bens, que as suas mesas são fartas, que a ceia ali está farta, e os que nada têm. Então era isso que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção. Você entendeu? Era isso que ele estava chamando a atenção. Aí nós chegamos no versículo 23, foi aonde eu li para vocês, né? Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então havia uma confusão lá. O apóstolo Paulo não está ordenando a ceia, ele não está ensinando ninguém aqui a comer pão e nem beber suco. Você está fazendo uma confusão, pastor, bispo, apóstolo, na mente das pessoas com textos fora de contexto, que vocês não têm o entendimento da Bíblia. Vocês não entendem os textos bíblicos. Tá certo? Então vamos lá para o contexto do versículo, a partir do versículo 27. Que eu li para vocês até o versículo 26, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, e estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha, que é o que vocês estão fazendo dentro da igreja aí, vocês estão anunciando que Jesus está morto e anunciando que ele ainda vem. Então você está dizendo que ele ainda vai ressuscitar, que é isso que vocês estão ensinando e fazendo, praticando dentro das igrejas. Então no versículo 27 ele continua assim, olha: de modo que qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, tanto que comeu o pão, isto aqui foi uma ordenança de Jesus lá para os discípulos, não tem nada a ver. O apóstolo Paulo estava aqui corrigindo os crentes lá de Coríntios. E eu estou aqui corrigindo você, que está fazendo isto errado dentro da tua igreja aí. Versículo 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, assim como o pão, e beba do cálice. Examina-se o homem a si mesmo e lembra do corpo de Cristo que foi rasgado lá na cruz. Quando foi que nós comemos do corpo de Cristo e bebemos do sangue dele? Com a morte dele lá na cruz, amado. Foi ali que nós comeu a carne dele e foi ali que nós bebeu o sangue. Você está entendendo? Porque como ele diz lá em João, né? Quem comer do meu corpo e beber do meu cálice tem vida em si mesmo. Você entendeu aí? Então, era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. E coma, faça o seu jantar, examina. O que eu vou me examinar? Cara, tá aqui, tá esse jantar, tá essa ceia aqui, estamos aqui comendo, jantando. Cara, mas tem alguém ali que precisa, tem alguém ali necessitado, tem alguém ali passando fome. Não, bora lá, vamos chamar essa pessoa, vamos trazer ela para cá, passeio, vamos ceiar junto, vamos repartir o pão com eles. Repartir o pão, vamos repartir o cálice com eles. Você está entendendo? Vamos dar janta, vamos dar o que comer, o que beber para quem precisa, quem necessita, quem está precisando, quem está passando fome, quem tem necessidade. Era isso que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção. Examina, na hora que você estiver aí comendo o seu almoço, a sua janta, vê, lembra se tem alguém que você conhece que precisa também. Entendeu? É isso aí, meu amado. Versículo 29. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo de Cristo. E o que é discernir o corpo de Cristo? Ah, você já se perguntou, né? Você já quis saber, mas ninguém nunca te explicou o que é discernir o corpo de Cristo? Ou às vezes já te ensinaram, né, que discernir o corpo de Cristo é você não estar em pecado para você estar apto para participar da ceia, para comer aquele pão lá que é repartido lá na igreja, tomar aquele vinho, né, aquele suco de uva ou vinho, sei lá, que é dado lá na igreja, que diz que é o sangue dele, né? Irmão, discernir o corpo de Cristo é entender que o corpo de Cristo é a igreja. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Mas não é essa igreja que você vai. O corpo de Cristo são os membros, as pessoas que faz parte da igreja de Cristo, que a igreja de Cristo é que é o corpo dele.
O corpo de Cristo é a igreja, são as pessoas, são vidas. E o que é discernir? É entender que enquanto você está bem, tem pessoas precisando. Tem pessoas necessitadas, tem pessoas passando fome. Enquanto você come e bebe o pão, o suco, o vinho, enquanto você se enche a pança, tem gente que precisa. Isso aqui é discernir o corpo de Cristo. Que o corpo de Cristo não é esse pão que é partido dentro da igreja. O corpo de Cristo é a igreja dele. O corpo de Cristo são vidas, são pessoas. Os órfãos, os necessitados, as viúvas. A igreja de Cristo tem pessoas que vivem bem e tem pessoas que vivem mal. Então nós temos que discernir o corpo dele. O que é o corpo dele? A igreja dele. Entendeu? Versículo 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Então, tem pessoas que precisam de ajuda, tem pessoas que precisam de receber uma palavra, de receber um ensinamento. E as pessoas estão aí correndo para as igrejas, tomando ceia, comendo pão ali, bebendo suco ali, e pronto, né? Versículo 31. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Aqui é o ponto-chave. Lá do versículo 17 até aqui, passando pelo versículo 23, 24, 25, 26, até chegar aqui. Então, quando juntar para comer, a janta, que é o jantar, a ceia, que é um jantar, espera um pelos outros. Não façam por desordenanças, um vai, depois, quando alguém chega para comer, não tem mais nada. Então, espera um pelos outros, para que todos possam jantar juntos. Versículo 34. Se algum tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para condenação vossa, e as demais coisas os ordenarei quando for. Então, quando o apóstolo Paulo fosse estar ali com os irmãos de Corinto, ele iria explicar direitinho, certinho para eles, entendeu? Então, irmão, é isso aí. Essa ceia que você celebra dentro da tua igreja não tem nada a ver com o contexto bíblico, tá certo? Porque ceia no contexto judaico é um jantar. E o que Jesus fez lá na mesa com os discípulos foi a celebração da Páscoa. Ele aproveitou ali para dizer para os discípulos que ele rasgou o pão ali e disse que era o corpo dele que seria entregue por ele. E que fizesse isso em memória dele, porque ele estaria morto. Mas ele ressuscitaria e voltaria. E ele ressuscitou e voltou e está vivo entre nós, entre mim e entre você. Amém? Pense muito bem nisso quando você ir numa igreja evangélica, que você vê lá eles partindo aquele pão, pegando aquele suco de uva e dizer que é o corpo de Cristo. Olha para aquilo e entenda que eles estão cometendo um grande erro, blasfemando, chamando o corpo de Cristo, que é a igreja, porque o corpo de Cristo é a igreja, chamando a igreja de Cristo de um pedaço de pão ou de um suco de uva. Amém? Graça e paz. Até a próxima, meu amado.